Oi, pessoal. Continuando nossas aulas sobre expressões algébricas, nós vamos falar agora sobre produtos notáveis. Então, vamos entender direitinho cada uma dessas palavras aqui, tá? A palavra produto significa resultado de uma multiplicação. A gente já aprendeu isso. E notável é tudo aquilo que se nota por alguma razão. Então, quando você olha uma pessoa que está com uma melancia pendurada no pescoço, todo mundo nota. Então, notável é aquilo que se nota, tá? Então, os produtos notáveis, no plural, são expressões algébricas que a gente vai utilizar em muitos cálculos matemáticos. E o termo notável, por quê? Porque tem uma importância muito grande desses conceitos para a área da matemática. Então, a gente vai precisar conhecer isso aqui, tá? Olha, nós vamos estudar 5 casos de produtos notáveis. Então, o primeiro caso é assim, tá vendo? Abre o parênteses, o que nós temos aqui dentro? Uma soma, porque tem um sinal de mais, tá vendo? De dois termos. E esta soma dos dois termos está elevada ao quadrado. Então, a leitura deste primeiro caso começa pelo expoente, tá? Então, a gente vai falar, isso aqui é o quadrado do quê? De uma soma. Soma de quem? De dois termos. Por isso, é quadrado da soma de dois termos. Então, a gente primeiro entende, mas a leitura é sempre feita pelo expoente primeiro. Então, nós temos o quadrado do quê? De uma soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos. O segundo caso, olha, aqui dentro tem um sinal de menos, o que indica uma diferença. A diferença de dois termos elevado ao quadrado. Então, a leitura é pelo expoente primeiro, tá? Então, quadrado de quê? Da diferença de quê? De dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. O terceiro caso é o produto. Tá vendo que aqui tem um sinal de vezes, ó? Um sinal de vezes vai me dar como resposta um produto. Então, eu vou obter um produto de quem? Da soma de dois termos por quem? Pela diferença dos mesmos dois termos, tá vendo? Ó, A, B, B. Então, é produto da soma pela diferença de dois termos. O quarto caso, nós temos aqui uma soma elevada ao cubo. Então, lê como cubo da soma de dois termos. E o quinto caso, aqui dentro nós temos uma diferença, então é cubo da diferença de dois termos. São esses os 5 casos que nós vamos aprender. Como que faz a resolução dos produtos notáveis? Bom, nós temos duas maneiras de resolver os produtos notáveis, né? De encontrar o resultado de um produto notável. Primeira maneira é aplicando a propriedade distributiva, que a gente já estudou, que é aquele famoso chuveirinho, tá? Mas acontece que os professores não têm muita paciência para aplicar a propriedade distributiva nos produtos notáveis. E a gente vai observar que o resultado a gente vai poder obter por meio de uma regra comum. Por isso ele é notável, porque sempre vai acontecer a mesma coisa. Por isso a gente nota uma coisa. Que coisa que a gente vai notar? Essa regra, tá? Bom, deixa eu aumentar aqui. Eita, aumentou demais. Então, vamos lá. Então, o quadrado da soma de dois termos, ele é representado por essa expressão aqui, né? A mais B ao quadrado. A é um termo, B é outro termo. Então, eu tenho dois termos. O expoente 2, ele está aqui me dando uma ordem. E a ordem é, repete tudo que está dentro do parênteses 2 vezes e coloca um sinal de vezes entre ele. Tá? Entre eles, esses parênteses. Então, quando você aplica a propriedade distributiva, aquele famoso chuveirinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Quando você aplicar aqui o famoso chuveirinho, né? Você vai multiplicar A vezes A, depois A vezes B, depois, aqui que eu quero. Depois B vezes A e B vezes B. Como é que vai ficar? A vezes A dá A ao quadrado. A vezes B dá AB. B vezes A é a mesma coisa que AB também. E B vezes B é B ao quadrado. Tem termos semelhantes, percebem?
esses dois aqui. Então, ao somar esses termos semelhantes, a gente vai ficar com 1AB com mais 1AB, nós vamos encontrar 2AB mais B ao quadrado, tá? Então, esta é a resposta. Então, olha, ao aplicar a propriedade distributiva, nós vamos encontrar isso aqui. Ó, A mais B ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Aquilo que eu acabei de fazer lá em cima, tá? E como é que eu leio essa resposta aqui, ó? Então, ó, como é que é a resposta? É o quadrado do primeiro termo, ó. A é o primeiro termo, então é o primeiro termo elevado ao quadrado. É somado, tá vendo o sinal de mais? Ao dobro do primeiro termo pelo segundo termo, então 2 vezes AB. E, por fim, somado ao quadrado do segundo termo. Então, pega o segundo termo e eleva ao quadrado, tá? Isto aqui é uma regra. E essa regra, você vai poder utilizar esta regra quando você precisar de qualquer quadrado da soma de dois termos. Então, por exemplo, se eu tiver x mais 3 ao quadrado, isso é o quadrado da soma de dois termos. Como que eu vou resolver? Eu vou pegar o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Então, é x ao quadrado. Vai ser somado, ó, é somado. Então, mais quem? Ao dobro do primeiro termo pelo segundo termo. Então, é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E, por fim, somado ao quadrado do segundo termo. Ao quadrado do segundo termo. Tá? Pronto, apliquei a regra para você resolver o quadrado da soma de dois termos.